Fala galera, tô na área hoje, trazendo finalmente mais um vídeo de eletrônica. Depois de um ano aí fazendo a minha tapeçaria, graças a Deus ela já está pendurada na minha parede e não incomoda mais. Então vamos lá, eu já estava querendo fazer um vídeo com Arduino, já estava faz um tempo matutando isso, mas eu ainda estava meio indeciso quanto à ideia que eu ia utilizar. Estava dando uma olhada ali nos comentários da galera, nos vídeos anteriores, e eu vi uma empolgação ali do pessoal e eu resolvi então fazer uma batalha de robôs. Não igual essa daí onde o Minotauro aí da PUC do Rio venceu o Blacksmith lá na batalha nos Estados Unidos 2016. Até porque esses robôs aí pesam mais de 100 quilos, né? Então eu vou fazer uma coisinha mais modesta, né? Mas não por isso menos divertida. Eu vou fazer um mini box de robô. Com direito a ringue, placar, robôs e, claro, a gata da plaquinha. Pessoal, eu não vou fazer assim um passo a passo com todos os detalhes. Mas também não vou mostrar assim só o resultado final. Eu vou fazer um passo a passo com uma visão mais geral, assim. E eu vou dividir ele em três partes: a estrutura, o circuito e a programação. Então, bora fazer um vídeo objetivo. Então nós vamos começar com a parte da estrutura. Bom pessoal, nós vamos começar com as colunas, tá? Que vai ficar em cima do ringue, bem rapidinho. São 2 pininhos pretos e 3 cinzas e um amarelinho. Vão ser 8 colunas. E aí nós vamos fazer a montagem mesmo da arena em si, né? Do ringue em si. Vê que eu sou tão acostumado com isso que eu monto bem rapidinho. Só colocar ali as barras do centro, que vai segurar os jogadores. E as laterais para segurar o papelzinho. A gente vai colocar agora a lona, né? A lona do ringue. Ali, ó, os pininhos cinzas, vocês veem que já tá, os marronzinhos, eles estão fora das colunas, tá? Então eu separei primeiro, coloquei eles, depois eu vou colocar a coluna por fora. Então a gente vai colocando, passei 2 fios de lã, tá? Uma vermelha e uma azul, que foi a sobra da tapeçaria. E aí eu vou montando cada um. Ele tem o lado certo ali, porque um deles tem um nozinho. Então tá pronto aí, ó. Agora é só botar o placar e já era. Vamos então para a parte mais interessante da estrutura, que é a parte do robô. Tá? Então ele é bem simplesinho aqui, vocês estão vendo ele de lado, 2 servos e algumas pecinhas. Tá? Então o que tem aqui de mais interessante primeiro para mostrar para vocês? O que eu fiz com o servo para poder encaixar a pecinha de Lego aqui. Eu peguei um esmeril, dei uma lixadinha aqui na cruzinha, o suficiente para conseguir encaixar nele. Um dos robozinhos, ele está com cola quente, porque eu dei uma lixadinha demais. O outro está bem encaixado, então eu não precisei colocar cola quente. Então aqui é só um simples quadradinho para prender bem firme o servo. E aqui nós temos o mecanismo do boneco, tá? Essa parte aqui vai ficar presa na lona, no chão, ali no ringue, né? E aí o que acontece? Ele faz isso aqui, ó. Esse é o movimento do corpo-cabeça. Esse é o corpo do corpo-cabeça. E esse aqui é o do braço. Então, olhando desse lado aqui, que seria a frente do boneco, né? O braço, que é esse servo que vai rodar, com base numa cordinha. Eu vou tentar com cordinha primeiro, se não der, eu vou botar uma engrenagemzinha. Tá? E aí, o corpo mesmo, que é esse aqui, ele vai ser colocado com isso aqui, né? Então, aqui eu coloco a engrenagem. Primeiro eu tenho que definir aqui a altura média dele. E aqui eu coloco a engrenagem.
e tranco ela aqui embaixo para não mexer. Ó. Fica presa aqui, e agora eu tenho o controle do robô. Tá? Bem simplesinho, pezinho solto. A mãozinha que é importante aqui, ela está em uma na horizontal e a outra na vertical, para poder bater corpo-cabeça. Certo? E é isso. Essa é a parte da estrutura. Bom, vamos então para a parte do circuito. Então, pessoal, o que eu achei? Eu vou mostrar para vocês aqui o circuito sem o display, porque com o display fica muito confuso. Então, vou mostrar primeiro assim, depois só dou uma rapidinha ali com o display, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui o diagrama feito no Fritzing, né? Que para quem não conhece é um dos melhores, eu acho que é o único, sei lá. Pelo menos que eu conheço, o melhor programa para poder fazer esses diagramas aqui, tá? Então nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós temos aqui o joystick, ok? Nós temos um potenciômetro, que eu vou dizer para vocês depois para que vai servir. Nós temos uma alimentação externa para rodar os Arduinos, tá? Desculpa, os servos. Nós temos os botõezinhos, aqui eu coloquei como botões, mas eles simbolizam os contatos dos robôs, tá? Contato de impacto, a porrada. Então, um para o jogador e um para o lutador, tá? O que acontece? Esses 5 volts aqui vai para o braço do lutador. Deixa eu ver aqui antes, espera aí, vamos confirmar. Vamos confirmar. Aqui que nós vamos confirmar. Depois a gente vai passar aqui rapidinho. Aqui, ó, 8, contato jogador. Fechou. Então aqui, ó. O 8 é o contato do jogador. Tudo bem? Então o que acontece? Esse contato aqui, se ele bater com 5 volts, ele vai dar ponto para o jogador. Ou seja, ele vai estar, esse contato aqui, esse cabinho amarelinho aqui, vai sair um outro cabinho daqui, e ele vai ficar conectado no corpo do oponente. Tá? No corpo do oponente. Porque os 5 volts vai estar no braço do jogador. Então, quando os 5 volts do braço do jogador bater no corpo do oponente, fechar sinal, o jogador ganha ponto. E o azulzinho aqui que vai aqui no pino 12, esse aqui no pino 12 azulzinho, ele vai no corpo do jogador. Ou seja, quando os 5 volts do braço do oponente bater no corpo do jogador, vai fechar o sinal, ponto para o oponente. Então é como se fosse um botão, tá? 2 botõezinhos. O que nós temos aqui então? Potenciômetro ligado a 5 volts do Arduino e no GND. Lembrando, pessoal, que o GND do Arduino ele tem que estar ligado ao GND da energia externa, tá? Senão não funciona. O GND do Arduino tem que estar ligado. O GND tem que estar ligado em todo mundo, inclusive na energia externa. Só os 5 volts da energia externa, que daí vai para cada componente de forma separada, tá? O que eu fiz aqui? Eu coloquei também os 5 volts externos no display, porque o Arduino não estava conseguindo, estava começando a dar uns pauzinhos nos servos, que foi o que aconteceu no meu robozinho anterior, tá? Ele começou a dar uns pauzinhos, então eu joguei os 5 volts do display, que são 2 no caso, direto na energia externa, tá? Então isso aqui é o simplesão, pessoal. É só a luta mesmo, bem molezinha, ó. Pino verde e pino branco aqui, no braço do oponente e no corpo do oponente. Pino roxo e pino cinza, braço e corpo do jogador. Moleza, tá? Pode dar confusãozinha nessas portas, não faz mal. A gente bota pra lutar e aí a gente vê que tá errado e conserta, tá? Isso aí é molezinha, tranquilo.
Vou mostrar para vocês agora o do LCD. Que com o LCD a coisa já vai complicar bastante. Olha só. Olha o emaranhado de fio aqui, ó. Porque o LCD, além do positivo e negativo, ele usa mais 6 portas. E isso aí, nosso Arduino vai estar socadinho. Vai sobrar, eu acho que só o do A4, A5 e A6, eu acho. Vai sobrar 3 portinhas. Ainda dá para brincar um pouco, mas tudo bem. O que a gente fez aqui? Ó? A gente conectou os nêutrons aqui da porta do display, no GND, e os 5 volts. Aqui ele está conectado os dois nos 5 volts, tá, pessoal? Não funciona. Essa aqui, ó, ele começa aqui, ó, porta 1, de cima para baixo da porta 1 a 16, tá? Então, porta 1 é GND, porta 2 5 volts. A porta 3 não pode ser ligada no 5 volts. Eu testei ali, ela tem que estar ligada no potenciômetro ou num resistor de 10K. Eu vou deixar ele no resistor de 10K, que daí funciona bem. É no máximo. Para mim não me interessa o negócio de deixa mais claro, mais escuro. Bota num resistor de 10K, tá resolvido. Aí eu tenho as portas 7 e 6, tá? Eu não testei, tá? Mas como o original, todos os exemplos que eu peguei, essa porta aqui, ela estava numa porta, uma dessas portas aqui estavam na PWD, eu só reduzi, mas mantive na PWD, tá? Então, que é a porta 4 e a porta 6. Uma é PWD e a outra não. E o restante das portas seriam aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 não se usa. A 11, a 12, a 13 e a 14 ficam na sequência 5, 4, 3 e 2 digitais. E aí nós temos novamente a 15 na 5 volts e a 16 na GND. O resto se mantém igual, mas vê como fica um rolo aqui, tá? Então, pessoal, esse aí é mais ou menos o circuito, tá? É só montar e correr pro abraço. Vocês não imaginam a bagunça que está ali. Depois eu vou mostrar. Fechou. Agora, o próximo passo é realmente a programação. Então, vamos para a programação. Vamos lá. Então, vamos ver onde a coisa funciona. Inicialmente, nós vamos colocar ali o que vem sempre no cabeçalho. O nome do programa, a descrição, o autor. E carregar as bibliotecas principais, que eu vou utilizar a Liquid Crystal, o Crystal, sei lá, que é o LCD, e o VarSpeed Servo, que o servo, né, a biblioteca servo, que é a mais conhecida, quando você manda o servo por 180 graus, ele vai de uma vez só. E essa VarSpeed Servo é uma biblioteca que controla essa velocidade. Então você consegue definir com qual velocidade ele vai de 0 a 180. Entendeu? Se ele vai de Fusca ou de Ferrari. É mais ou menos isso daí, então, galera. E uma constantezinha aqui, que é o máximo de pontos que eu defini, o jogo acaba. Tá? A luta acaba. Então esse daqui é um primeiro bloco de definições. Também um bloco de definições que eu vou colocar é o de pinos. Desculpa, pessoal, meu mouse sumiu ali, eu fiquei desesperado. Pinos. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou fazer variável, pessoal, para economizar espaço. Então eu tenho só uma definição ali para melhor organização, né? Para quem vê o código-fonte entender o que está acontecendo. Mas vai ser só via descrição, tá? Também tenho a descrição das funções que eu vou utilizar. Verifica nível, que é para poder ver a dificuldade do jogo. Controla lutador, que é o que efetivamente vai mandar as informações para os servos. Então eu vou dizer qual lutador eu quero controlar, qual o corpo, né, quanto que eu vou mover do corpo, quanto que eu vou mover do braço e em que velocidade eu vou fazer esse movimento. Eu tenho a função chamada impacto lutador, que vai verificar se aquele lutador ali conseguiu atingir o alvo. Então eu vou botar aqui, ó, lutador do parâmetro atingiu o alvo. Bem mais bonitinho, né? Fechou. E eu tenho uma função chamada desenha tela. E aqui não é tela, tá, pessoal? Aqui é cena.
Então, ou seja, ele vai desenhar a tela com a cena que eu quero. Isso é uma coisa que eu faço em todos os meus programas, tá? Eu sempre faço a função de desenhar separado. Nesse caso, a gente vai desenhar no display, tá? Não é bem um desenho, tudo bem. E o gera movimento, que é o que é a IA do lutador oponente, tá? Então, depois que a gente fez isso, a gente vai definir as variáveis globais do sistema, que entra o quê? Vertical e horizontal, que é tanto que vai pegar o valor do joystick como as informações que vão ser geradas pela IA do oponente. Nós temos uma rede de pontos do tipo byte, também para economizar pontuação, já que vai até 256 e eu vou usar só até 10. Nós temos a velocidade, que também é definido na dificuldade, vou passar para vocês certinho depois. Tem uma clock display, também a variávelzinha aí oculta para mostrar para vocês depois. Nós temos a definição do cristal líquido, né, do LCD. E uma matriz de servos, tá, pessoal? Uma matriz de servos. Eu gosto muito de trabalhar com array, matriz, não gosto de definir muita variável. Então, nós temos aqui um array de lutadores, tudo bem? Então, eu tenho o lutador 1 e o lutador 2. No caso de matriz, lutador 0 e lutador 1, que seria o jogador e o oponente. E para cada um deles, eu tenho mais duas posições, que seria o corpo e a cabeça. Desculpa, o corpo e os braços. Ok? A cabeça faz parte do corpo. Então tá, beleza. Defini os servos. Isso aqui é um teste que eu estava fazendo antes, não precisa estar aqui. Vamos ao setup, galera. Setup, então, é a definição de... definir os parâmetros, né, as variáveis e coisas do gênero. Então vamos lá. Ó. Definir o placar aqui. Né? Definir, tá aqui os servos, aqui, ó, as portas, né? Definir as portas de cada servo. Então aqui, ó, o 0, que é o do jogador, na porta 9 e 10, que é o corpo e o braço. E o 1, que é o oponente, na porta 0, que é o corpo, e na posição 0, que é o corpo, e na posição 1, que é o braço. Beleza? Zerei aqui a pontuação da galera, né? O memory set é justamente para não ter que ficar fazendo for e coisas do gênero. Eles zeram um array. Zerei o clock display. Iniciei a serial, que não precisa, tá? Na verdade, chega até a deixar um pouco mais lento o negócio. Botei só para fazer os testes. E fiz um random da... Não é bem da inteligência, é da burrice artificial, né? Qualquer coisa que é randômica é burrice artificial, né? Mas os níveis mais fáceis são randômicos, tá? Então ele vai lá e faz o semeia com base numa porta. É assim que funciona o random do Arduino, tá? Você tem que semear ele. E terminou o setup. Vamos para o loop. Olha só que loop pequenininho, pessoal. Olha só o bom de fazer funções. É que fica mais limpo o código. Então vamos lá. O que o looping faz? Ele verifica se a pontuação, se algum dos jogadores, algum dos lutadores atingiram o máximo de pontos. Se eles não atingiram o máximo de pontos, eu vou desenhar a tela com a cena 0. Vou carregar, vou fazer a leitura do joystick do jogador. E vou controlar o lutador 0, que é o jogador, com base nessa movimentação do joystick, na velocidade 250. Aqui o máximo é 255, tá, galera? O máximo é 255. Vou verificar o impacto do lutador, ou seja, eu não vou dar a chance do oponente desviar. Bem, primeiro eu bato e verifico se acertou. Se não acertou, aí o cara pode desviar, para não dar aquela diferença de milissegundos. Eu tenho um delay de 150 aqui, ó, que é para deixar o jogo um pouco mais difícil e mais lento, que é o seguinte, eu dou um tempo do impacto, eu atraso a reação tanto do jogador quanto do oponente, né? Então eu tenho aqui, ó, um delay 300 é o padrão, ou seja, a reação do oponente do jogador é automática, vai depender da velocidade da reação da pessoa. Agora, se eu não quiser isso, se eu quiser que atrasar a reação tanto do oponente quanto da pessoa, quanto do jogador, aí eu faço um delay meio a meio aqui, ó, depois do impacto do jogador, tá?
Beleza, isso aí é só detalhe de jogo. Vamos voltar aqui, ó. Vou gerar um movimento, ou seja, vou gerar um movimento do oponente. O computador vai usar a inteligência artificial para gerar um movimento. Lá dentro a gente vai ver que ele vai preencher esses caras aqui, ó. E aí eu vou controlar o lutador 1, que é o oponente, com as informações geradas lá no gerar movimento e a velocidade da dificuldade. Esse é o jogo, pessoal. Pô, alguém ultrapassou o máximo de pontos? Então acabou o jogo. Desenha a tela na cena 1, que é o fim da luta. E, nesse caso aqui, que eu não estou atrasando a reação de ninguém, delay 300. Acabou o loop. É isso aí, galera. Então vamos lá. Qual que é a primeira função que eu uso aqui? Desenha a tela. Então vamos lá analisar a desenha a tela. É grandinha, tá? Principalmente porque eu fiz umas firulas e aquele negócio todo, né? Então tá aqui, ó. Desenha a tela. E aqui não é tela, é cena. Vamos botar aqui cena, para deixar mais bonitinho. É aquele negócio que eu digo para vocês em todos os meus vídeos. Não importa o que você faça, sempre dá para melhorar. Então tá tudo preparado para fazer o vídeo e aqui eu ainda vou achando umas melhoras. Então vamos lá. Eu defino aqui a linha 1. Eu defino a linha 1. Defino a linha 2. Incremento o Clock Display. Limpo a tela de LCD. Seto o cursor na primeira posição, na primeira coluna da primeira linha. E verifico qual que é a cena que eu estou mandando. Então aqui, ó. Se não tem vencedor ainda, eu vou mostrar os pontos. Que é a cena 0. Só que daí entra o Clock Display. O que eu faço? Eu tenho duas mensagens que aparecem. Uma a cada 7 segundos. Uma dura 7 segundos e a outra dura 4. Que é o quê? Se o Clock Display for menor que 11, e a gente lembrando que o nosso delay é 300, então a cada um são 300 milissegundos. Então a gente multiplica 11 por 300 e a gente tem a quantidade de segundos. Mais ou menos uns 7 segundos. Então se o Clock Display for dentro dos 7 segundos, eu vou mostrar o placar. Então é jogador oponente e a segunda linha, a pontuação do jogador, x, a pontuação do oponente. Beleza. Se o Clock Display passou de 11, ou seja, já passou de 7 segundos, eu vou fazer o meu jabá, né? Porque todo o placar tem que ter propaganda. Então eu faço o meu jabazinho aqui, ó, canal TLS Bom, inscreva-se. O que acontece? Se o Clock Display passou de 16, ou seja, se ele já mostrou o suficiente o meu jabá, a minha propaganda, eu zero o Clock Display para poder apresentar o oponente de novo. Beleza? Isso aqui eu só estou definindo as linhas, tá? Definir as linhas, eu simplesmente envio o texto para o LCD, movo ele para o cursor para a coluna 0 da linha 1 e escrevo a segunda linha. Morreu. Isso aqui é o que? Cena 0. Alguém fez 10 pontos. Acabou o jogo. O que eu faço? Cena 1. Então eu estou aqui no else. Mostra vencedor. Mesma coisa. Se o display for menor que 11, eu vou escrever grande vencedor e vou verificar quem ganhou. Se for o jogador que atingiu o máximo de pontos, essa linha recebe jogador. A segunda linha vai dizer que é o jogador que venceu. Se não, obviamente, foi o oponente. E aí, fechou. Agora, se o clock não for menor que 11, tá? Vai ser o meu jabazinho. Propagandinha, TLS Bom, o canal vencedor. Se o clock display passou de 16, já chega de jabá, eu zero o display. Fechou? Terminei de preparar as variáveis. Escrevo a linha 1, vou para a coluna 0 da segunda linha e escrevo a linha 2. Pessoal, acabou o desenho a tela. É isso daí. Então vamos lá. Próximo, controla lutador. Então vamos lá fazer o nosso controla lutador. Muito simples, tá, pessoal? Nem precisava de função, mas era só para deixar organizado. O que ele faz no controla lutador?
ele vai fazer com que o lutador, e aqui eu tenho que corrigir, porque foi uma das melhoras que eu fiz antes. E aí, o controla lutador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o lutador passado por parâmetro, na posição 0, que é o do corpo, e vai mover o corpo com base no que está vindo aqui, ó, na posição corpo. Esse corpo joga aqui, e ele vai mover o braço aqui, na velocidade que foi passada aqui. O que é essa coisa desse map aqui? Map. Então, o que acontece? O corpo e o braço, ele vem do joystick, e a gente sabe que a gente trabalha de 0 a 124 bits, ou sei lá o que for. Acho que é isso, né? Seja analógico ou digital, convertido para digital, ele vai trabalhar entre 0 e 1023. O que esse map faz? Eu converto, é uma regrinha de 3, ele converte o valor de 0 a 1023 para o valor que eu quero, mínimo e máximo. Então, o 0 até 1023 vai virar de 1 a 180, que é no caso dos servos, graus. Então, ou seja, é uma regrinha de 3. Se for 0, vai valer 1. Se for 1023, vai valer 180. E nesse meio aí ele faz o cálculo. Então é isso que eu faço, tanto com o corpo quanto com o braço. Beleza? Converti os valores do joystick para um valor do grau do servo e postei no servo. Beleza? Controlei o lutador. Já era. Próxima funçãozinha que a gente tem ali, impacto lutador. Impacto lutador também é mamão com açúcar. Vamos lá. Aqui o impacto lutador. Eu vou receber o lutador. Se o lutador for igual a 0, ou seja, se for o jogador, eu vou verificar se o pino 8 está em alto. O que significa que o pino 8 está em alto? Eu jogo 5 volts no braço do jogador. E jogo o pino 8 no corpo, né, cintura ou cabeça do oponente. Se esses 5 volts fechar contato com o corpo, que no caso a gente viu lá no circuito um botãozinho, se ele fechar o circuito, significa que o jogador atingiu o oponente. E aí, a gente arruma aqui, tá vendo? O que acontece? Nós vamos fazer com que o lutador... Isso aqui é besteira, tá? Mas é a mesma coisa, tá vendo que está passando por parâmetro. O array lutador passado por parâmetro ganha ponto. Se não, se foi o pino 12 que for right, significa que o quê? Que o oponente, os 5 volts do braço do oponente, bateu no corpo, que é o pino do jogador. E aí, o lutador também recebe mais, mas dependendo do pino. Tudo bem? Bom, fechou. Impacto com o lutador. E vamos ao a última função, que é o gera movimento. Gera movimento é mais chatinha, bem mais compridinha. Vamos lá. Aí que a gente entra, lembra que eu falei para vocês que eu não ia contar para que serve o potenciômetro? Quem aí trabalha com Arduino provavelmente achou que o potenciômetro ia ligar no display. Bom, vendo os fiozinhos viu que não. Né? Que estranho, por que não está ligado no potenciômetro, né? Então, galera, o que acontece é o seguinte. O potenciômetro é a dificuldade do jogo, tá? Ele tem uma função aqui chamada verifica nível. O que esse verifica nível faz? Olha aí uma função escondidinha que não estava lá em cima. O verifica nível, ele nada mais do que ele faz a mesma coisa aqui, ó, map, tá vendo? Ele converte um valor de 1023 para entre 1 e 5. Ou seja, de todo o potenciômetro, eu tenho 5 dificuldades. Se eu girar o potenciômetro para a esquerda, ou seja, se não tiver resistência, ele vai passar 1023. Eu queria fazer isso inverso, então eu faço 1023 menos o que está vindo do potenciômetro. Ou seja, se o potenciômetro está totalmente na esquerda, ele vai trazer nível 1. Se eu subir um pouquinho, vai para nível 2, nível 3. E se o potenciômetro estiver ligado totalmente à direita ou totalmente resistível,
ele vai para o nível mais difícil, que é o nível Chuck Norris, beleza? Então, é esse cara aqui. Vamos voltar para lá então, gera movimento. Eu verifiquei o nível. Se o nível for bebezinho, né? Nível vergonhoso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um random no vertical, um random no horizontal e velocidade ridícula de 100, ou seja, a metade praticamente da velocidade, menos da metade da velocidade do jogador. Ou seja, o cara vai bater literalmente num asno, certo? Dificuldade 2, mesma coisa, vai bater num débil mental, só que ele vai ser um pouquinho mais rápido, um pouco mais que a metade do jogador. Nível 3 já dificulta um pouco, já não é tão molezinha. O que acontece? Ele vai verificar, ele vai começar a se defender. Tudo bem? Então, se a vertical do oponente, for maior do que 90, tá? Lembre-se que eu sempre gero movimento logo depois do ataque. O jogador atacou, eu gero movimento. Então, isso aqui é gambiarra, tá, pessoal? Eu vou ser sincero, é gambiarra. Eu estou usando as mesmas variáveis, tá? O certo era usar as variáveis diferentes, mas eu quero economizar memória, estou usando as mesmas variáveis. Pode confundir. Então, o que acontece? Vertical e horizontal, quando ele entra nessa função, ele é a movimentação do jogador, do player, tá? Quando ele termina essa função, vertical e horizontal passa a ser as informações do lutador. É confuso. Bem-vindo ao meu mundo. Vamos lá. O que acontece? Se o vertical for maior que 90, significa que o jogador está atacando. Ou seja, o meu lutador, que não é bobo nem nada, vai se defender. Ele vai se defender. Ou melhor, desculpa. Como é uma dificuldade mais ou menos, o que ele vai fazer é o seguinte: se o jogador tiver para frente, eu vou consertar o ataque, tudo bem? Ele não vai ser tão banzo. O meu lutador não vai ser tão banzo. Se o jogador tiver para frente, ele sabe que ele vai atingir a cabeça. Então ele vai setar a horizontal para 0, ou seja, ele vai setar soco alto. Então se o jogador tiver com a cabeça para frente, eu vou setar soco alto. Se o jogador não tiver com mais de 90, provavelmente ele está se defendendo, ele está com a cintura para frente. Se ele tiver com a cintura para frente, eu vou setar soco baixo. Agora, a posição vertical ainda é randômica. Tipo, se eu estiver me defendendo, não importa onde tiver meu braço, eu não vou acertar ele. Agora, se eu for pro ataque, pelo menos eu tenho certeza que se eu for pro ataque, eu vou acertar. O dificuldade 4. Dificuldade 4, mesma coisa, pessoal. Qual que é a diferença? Aumenta a velocidade. Ou seja, o ataque dele é certeiro. Se ele atacar, é certeiro. Mas se ele vai atacar ou não, ainda é inconclusivo. Tá? Só que ele vai atacar rápido. Vai ser difícil o jogador se defender. E aqui agora a dificuldade de Chuck Norris, que é o seguinte, ele faz toda a comparação. O bicho é foda, jogador de xadrez. O que ele faz? Se o jogador estiver atacando o oponente na cabeça, o que eu vou fazer? Eu vou me defender, e olha só que sacana, ele nem vai se defender totalmente. Ele vai desviar bem pouco, metade, só o suficiente para não acertar, para o jogador não acertar ele, e já vou dar porrada no corpo. Porque assim que o jogador voltar para trás, eu desço na porrada. Agora, o que acontece? Se o jogador estiver atacando o meu corpo, maninho, aí eu vou cair na porrada. Eu faço todo o ataque, eu viro totalmente o ataque e mando na cabeça. Na cabeça. Se o seu oponente estiver para frente tentando acertar o meu corpo, já era. Eu vou para frente e acerto a cabeça. Se nada disso estiver acontecendo, se o oponente estiver só se defendendo, ele vai dançar também. Olha só, ele vai dançar também. Por quê? Eu vou atacar com tudo no corpo. Então,
claro, né? Na velocidade 255, ou seja, milissegundos mais rápido que o jogador. Então é realmente nível Chuck Norris. Vencer ele é foda. E é isso aí, galera. Acabou o código-fonte. Agora só resta a gente verificar se a gente fez alguma caquinha. E compilação terminada. Tudo 100%, nenhum errinho. Não está aparecendo para vocês, né? Mas eu não vou mentir, então eu vou botar um pouquinho para cima para vocês verem aqui, ó. Compilação terminada. Tudo 100%. Agora é transferir para o Arduino e vamos ver como é que ficou. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então essa batalha de robôs. Mini batalha de robôs. Vamos começar então a grande luta. Vamos lá. Toma essa. Toma essa, rapaz. Que história é essa? É difícil? Vamos nos destruir. 2 pontos já. Vamos lá. Destruindo. Nocaute! Nocaute! Vamos lá. 3 segundos para consertar ele. Tá valendo o jogo. Vamos lá. Pau nele. 6-3, vamos lá. 6-4, ixi Maria, 6-4, vamos lá. Estão todos miguelando. Ah, agora que eu vi que o outro tá no nocaute aqui também. Vamos lá, vamos continuar. Será que vai ter vencedor? Que isso, tô perdendo? Como? Tô enchendo ele de porrada, que história é essa? 8-9, vou perder! Não! O jogo acabou! Ele virou! É, galera, ele virou. Depois de pedaços de alumínio jogados por todo canto. Olha só o que aconteceu. Olha só, o grande vencedor é o oponente. Mas o que importa é que vencedor é o canal. É isso aí, galera. Olha só que rolo de fio. Não é fácil entender aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos aos comentários do projeto. Vamos lá aos comentários do projeto. Se vocês perceberem, eu não coloquei alumínio no corpo, fiquei com pouco alumínio aqui, então eu não coloquei alumínio no corpo, só tô com ele na cabeça e só coloquei então o soco em uma das mãos. E tive que alterar também, se vocês perceberem, o motor aqui. E eu confesso, eu tentei fugir, mas eu não consegui. Fui obrigado a usar um pouco de cola quente. Tem uns lugares aqui muito complicados ali que só com cola quente para dar jeito. Então, pessoal, são essas as correções. Tive que fazer algumas correções no código-fonte. O soco, por exemplo, ele não pode ir de 1 a 180. Né? Tem que ser menor, tem que ir de 45 a 120, 140 mais ou menos, porque não é todo o ângulo que o braço deve percorrer. E é isso aí. Ficou bem próximo do que eu queria. Foi bem divertido. Faltou a gata da plaquinha, mas aqui eu tô sem impressora. Senão era ela que ia resetar o jogo, né? Eu ia fazer uma chapinha ali, aproveitar a porta 1. E ia fazer ela aparecer e voltar no ringue. E aí ela era que ia resetar o jogo. Mas fazer o que, né? Paciência. Vamos ficar só com o ringue e com os robôs mesmo.
E é isso aí, galera. Vamos ficar preparado aí, comentem. Se gostaram, dá o likezinho ali. Se não gostaram, comenta ali embaixo as melhorias. E vamos pro próximo vídeo. Valeu!